Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Augusto aqui para mais uma aula de Sociologia, nossa aula de número 6 do segundo bimestre, né? Os bimestres estão fluindo e eu estou aqui preparando as aulas da melhor forma para vocês, ainda mais para o terceiro ano, né? Que é um grupo, né, de alunos que vai prestar vestibular, vai fazer o Enem, precisa ter toda a minha atenção. Por isso estou tentando sintetizar ao máximo e da melhor forma os conteúdos, de formas que vocês aprendam mais com menos. E eu acho que vai ser efetivo, acho que eu estou conseguindo algum resultado positivo com isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o sistema eleitoral brasileiro, tá? Como é que funciona isso, como é que a gente elege os deputados, senadores, prefeitos e governadores, né? Então, sem mais enrolação, vamos começar a aula. Sistema eleitoral brasileiro. Nas estruturas políticas dos países que vivem sob o regime democrático representativo, que é o caso do nosso, os partidos políticos são a parte essencial da sua organização. Podemos definir partidos políticos como uma organização voltada para a disputa do controle legítimo do governo de uma nação por meio de um processo eleitoral, ou seja, pelo voto. As formas como se organizam esses grupos partidários dependem de como são estipuladas as regras do embate político de uma nação. Explicando isso, né, os sistemas podem ser tanto unipartidários, onde apenas um único partido forma o cenário político de uma nação, podem ser bipartidários, em que dois partidos políticos disputam o poder, ou pluripartidário, em que vários partidos diferentes envolvem-se na disputa política. Nesse caso aqui, a gente pode ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem dois partidos centrais, democratas e os republicanos, né? No Brasil, a gente sabe que é pluripartidário, a gente tem diversos partidos espalhados por toda a nossa nação. A organização partidária é a chave para a manutenção de um governo representativo, ou seja, um sistema político em que os membros da sociedade, submetida a um governo, escolhem indivíduos para representar os seus anseios dentro do jogo político. Essa forma de governo representativo justifica-se diante das dificuldades inerentes a um sistema de decisões diretas, em que a população vota diretamente nas questões de seu governo, já que a realização de frequentes votações absolutas é custosa, é cara, é muito demorada e muito pouco prática. Ou seja, a gente escolhe quem vai decidir por nós, né, nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais e no executivo estadual, municipal e federal. Podemos identificar duas grandes famílias de sistemas eleitorais: os sistemas majoritários e os proporcionais. Há ainda um terceiro sistema, que se configura pela junção de certas características dessas duas e que é identificado como um sistema eleitoral misto. Entretanto, nesse texto abordaremos apenas os sistemas majoritários e proporcionais, nesse texto, nessa aula. A diferença básica desses dois principais sistemas eleitorais é que, enquanto o sistema majoritário busca garantir a eleição de candidatos que conseguem arrecadar mais votos, o sistema proporcional busca garantir que os cargos sejam distribuídos de forma proporcional em relação à quantidade de votos recebidos pelos concorrentes. O sistema eleitoral majoritário é utilizado no Brasil na definição dos cargos do Poder Executivo: Presidente da República, governadores e prefeitos, e para os cargos do Senado Federal. Existem classificações de sistema majoritário por maioria simples em 2 turnos, que é o caso das eleições para o Executivo no Brasil. Executivo, a gente já aprendeu, presidente, governadores e prefeitos. O sistema majoritário em 2 turnos considera um percentual mínimo a ser alcançado, geralmente acima de 50% do total de votos, pelo candidato mais votado. Se esse candidato não conseguir alcançar o número de votos no primeiro turno, ele vai disputar um segundo turno com o segundo candidato mais votado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na última eleição para presidente da República. Os sistemas proporcionais baseiam-se na preocupação em relação à representatividade da sociedade dentro de um parlamento.
Seus defensores argumentam que as diferentes opiniões que tenham força expressiva no meio social devem também ser representadas no cenário político. Dessa forma, o poder legislativo deve ser um espelho da sociedade que ele encabeça. O objetivo da fórmula proporcional é garantir que as cadeiras, ou seja, os lugares, de um parlamento, quando a gente fala parlamento, é o Senado Federal e a Câmara, na verdade, no federal é o Senado e a Câmara que formam o Congresso Nacional, nos estados são as Assembleias Legislativas, e nos municípios as câmaras municipais, ou Câmara dos Vereadores. O objetivo da fórmula proporcional é garantir que as cadeiras de um parlamento sejam distribuídas proporcionalmente à porcentagem de votos que cada partido conseguiu angariar. Dessa forma, se um partido consegue arrecadar 30% dos votos totais, teoricamente ele deve ter 30% dos cargos que disputa. É o que a gente chama de voto de legenda, ou quando fala que determinado político levou um monte de gente com ele. Então, por exemplo, a gente teve na penúltima eleição, a questão do Tiririca. O Tiririca ele foi muito votado, e o partido dele, por conta disso, conseguiu levar, acho que, 8 cadeiras, ou seja, foi ele que conseguiu majoritariamente o voto dele e abriu ainda mais 7 vagas para o partido dele, e aí entraram os 7 deputados federais mais votados do partido dele naquela eleição, tá? Então vamos exemplificar aqui. Para ficar mais claro, vamos imaginar que teremos uma eleição pelo sistema proporcional em que utilizaremos uma fórmula eleitoral bastante simplificada. Cada partido receberá uma quantidade de cadeiras de acordo com a porcentagem direta de votos que ele conquistou. Nessa eleição imaginária, temos 3 partidos, Partido A, Partido B e Partido C, que vão disputar 10 cadeiras, ou seja, 10 vagas de um parlamento. Digamos que o Partido A conseguiu conquistar 50% dos votos partidários, o que proporcionalmente lhe garantirá 5 das 10 cadeiras em disputas. Ou seja, ele conseguiu 50%, ele tem direito a 50% das vagas. Tá? Já o Partido B conseguiu voto suficiente para conquistar 30% dos votos. Então obteve 3 cadeiras, 3 vagas. O Partido C, por sua vez, conseguiu apenas 20% dos votos, recebendo as 2 últimas cadeiras. A partir dessa distribuição, os cargos passam a ser distribuídos de acordo com a quantidade de votos de cada candidato dentro do partido. Tendo chegado a esse resultado, vamos supor que o candidato João, do Partido A, recebeu 10 mil votos. Maria, a segunda mais votada, recebeu 5 mil votos. Pedro recebeu 4 mil votos. Joana, 3 mil votos. E Marcelo, 1.000 votos. Como esses foram os 5 candidatos mais votados dentro do partido, eles receberiam as 5 cadeiras destinadas ao Partido A. A distribuição seria feita da mesma forma nos demais partidos, até que todas as cadeiras fossem ocupadas. Não necessariamente o candidato tem que ser bem votado para conseguir isso aí. Vamos supor que eu crie um partido aqui, o Partido Gutista Brasileiro, o PGB. E aí, no PGB, eu tenho 5 candidatos, Eu coloco 5 candidatos à eleição para, por exemplo, para deputado federal, Eu tenho 5 candidatos, Sou eu, meu irmão, minha irmã, meu primo e minha prima. Somos 5. Aí, vamos supor que eu sou um cara muito conhecido, Sou muito conhecido e no meu estado eu tenho um total de 1 milhão de votos, 1 milhão de pessoas votando, 1 milhão de eleitores. Aí eu recebo então, vamos lá, e no parlamento, na Câmara do meu estado tem 10 vagas, ou seja, são 10 deputados. E aí eu sozinho recebo 600 mil votos. Eu sozinho recebo 600 mil votos. Ou seja, eu recebi 60% dos votos válidos. O que me dará direito a entrar eu e mais 5 pessoas. Só que aí,
o meu partido ele só tem 5 candidatos. Sou eu e mais 4. Eu levo todo mundo, ainda que esses candidatos tenham tido infinitamente menos votos do que outros candidatos. Então, por exemplo, vamos supor que eu recebi 600 mil votos, né? E a minha irmã recebeu 2, e cada um dos outros candidatos recebeu 1, o voto de si mesmo. Eles terão direito a tomar posse por conta do voto na legenda, por conta do voto do partido, porque o meu partido conseguiu mais votos que os demais. E aí, por exemplo, né, são 10 vagas, um outro partido, né, em que 2 candidatos receberam votos. Um recebeu 10 mil votos, o outro recebeu 5 mil votos. Mas então o partido conseguiu 15%, né, das vagas. 15% daria direito a só uma vaga, só entra o primeiro. Ou seja, aquele candidato que recebeu 5 mil votos pode ficar fora, pode não assumir, tomar posse, pode não assumir o cargo de deputado, perdendo a vaga para um cara que recebeu 2 votos, 5 votos, porque o partido do outro cara ganhou muito mais votos proporcionalmente. Conseguiram entender? Eu sei que é um pouco confuso, mas acho que está bem explicado. Então, galerinha, para o que eu preparei para hoje, é só isso. Espero que todos tenham entendido, mas se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, tanto pelo Classroom quanto pelo Facebook, que eu vou responder e sanar todas as dúvidas, tá? E assim que for possível, né, assim que mandarem alguma coisa, eu olho lá e respondo. No mais, desejo a todos uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço para vocês. Estou com saudade de todos. Até a próxima.